Olá, Daiane, Elamita, Rini, Jenny. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar um guia para orientar aí vocês durante a construção, ok, da estratégia da equipe de vocês. Então é o seguinte, na avaliação eu entreguei duas questões. A primeira questão que é resolvida através desses dois casos, ok, dois bancos de dados. E a segunda questão que é a análise desses profissionais aí para formar uma estratégia, tá certo? Então eu vou começar pela primeira questão, mostrando para vocês como é que vocês vão explorar os bancos de dados. Então tá aqui o banco de dados Fernando Face, ok? E aí através da análise dele aqui, aplicando filtro, certo? Só repetir o que estava no vídeo anterior. Inserindo tabela dinâmica, tá? Vocês vão aí tentar gerar uma análise estratégica, gerar uma estratégia, no caso, com a oportunidade que vocês identifiquem, ok? Esse conjunto de linhas aí e colunas. A primeira dica que eu dou aqui no Fernando Face é que você faça uma seleção de guias que você acha que é interessante você colocar no estudo, ok? Então, por exemplo, eu fiz a seleção do perfil do vendedor, né, que ele pode ser ou profissional ou particular, e aqui o tratamento, deixa eu ver aqui, o tratamento das reclamações, certo, dos clientes. Então aí as opções, tá? Então, beleza, vocês selecionaram duas informações que vocês vão cruzar aqui para analisar, e aí minhas dicas seguintes, né, que eu não coloquei no vídeo, no primeiro vídeo. Vocês vão tentar aqui modelar esse relatório. O relatório é um documento gerencial, gente, que você expõe informações que você seleciona. Né? Numa empresa tem informações de uma infinidade de variedades. Aí no caso aqui vocês apenas selecionam as que vocês querem demonstrar em uma visualização. Então selecionei essas duas, é a minha recomendação, para vocês não cruzarem informação demais, para não ficar tão difícil de analisar, tá? E aí coloquem aqui nessa primeira filtro de relatório, tá? Percebam que aconteceu uma mudança, não vou voltar, vocês podem dar uma olhadinha aí, retornando no vídeo, qual foi a mudança. E aí eu tenho aqui o perfil do profissional separado, mas mesmo assim essa visualização não me permite uma análise, ok? E aí vamos continuar modelando aqui. Vou clicar nesse segundo e vou escolher essa opção aqui, adicionar valores. E aí o relatório ele começa a ficar mais inteligível, né? Eu consigo pegar e compreender ele. Então, através dessa compreensão, eu sei que 16 aqui é o maior número, então quer dizer que a maioria dos anunciantes não resolvem o problema dos clientes, ok? Mas mesmo assim, são duas colunas, são números, é uma coisa que a princípio poderia ser um pouco complicado, né, de analisar. Por isso que eu recomendei que vocês analisassem, fizessem essa análise através de gráficos, ok? E aí eu vou colocar aqui, existem várias opções, gente. Aí vocês clicam aí e vejam qual é a melhor demonstração que vocês me passarem, ok? Selecionei uma aqui para a gente analisar. Nessa visualização aqui, existe aqui a área do gráfico, a legenda e o título. O título é interessante que vocês alterem, mas beleza, vamos por enquanto trabalhar apenas na análise, certo? Eu tenho aqui vendedores particulares e vendedores profissionais. Se a intenção de vocês analisar conjuntamente, mantenham eles selecionados. Agora, por exemplo, Daniel, eu quero concorrer apenas com os profissionais. Então, fecho apenas nele. Aí, vejam aí que eu selecionei apenas um. E minha estratégia vai ser em cima da visualização. Assim que eu clique em um ou no outro, a área do gráfico vai se movendo, ok? Então, beleza. Vou analisar aqui apenas o profissional, tá? Tá aí. Mudou a área. E aí, para eu entender. Daniel, o que é esse amarelo? O que é esse cinza aí? A legenda está aqui, e se você quiser ver a legenda sendo lida em cima do gráfico, é só você colocar a seta aí que dá certo, tá? Então aqui é a leitura, né? Essa área amarelada aí corresponde à legenda possibilita a troca do produto com 44%. A área cinza, coloca aí, oferece manutenção, tá? Que é a área laranja, né, não resolve o problema, e a área
a Azul devolve o dinheiro pago, ok? Então, vocês poderiam fazer uma análise de estratégia em cima do que está sendo mostrado aí no quadro. Vou colocar aqui uma visualização geral. Na visualização geral, se você pegasse aqui o círculo e dividisse pelo meio, ia ficar 50% a 50%, né? Então, o que você vai buscar aqui na análise do gráfico é o que tem um maior percentual. O maior percentual é essa área aqui, com 38%, ok? Então, minha análise de oportunidade poderia ser fazer algo diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. A maioria das pessoas, pela leitura do gráfico, não estão resolvendo o problema dos clientes. Que foi comprar um celular lá no Facebook, deu um problema depois de um mês, então ficou prejuízo. Simplesmente o anunciante não devolve o dinheiro e, no caso, o comprador que resolva, né? Leve numa assistência técnica, tá? Por conta própria. Então, isso daí é uma análise que eu poderia fazer através de gráfico dinâmico, certo? A mesma coisa, vocês voltam, certo? Inserir tabela dinâmica e vão criando outras tabelas. Vejam aí que eu criei essa daqui, a gente analisou, apareceu outra, e aí vocês podem fazer várias seleções e gerando os gráficos, tá? O que é que vocês vão fazer? Com os gráficos que foram gerados, vocês vão pegar e trazer eles para entrega de vocês. A entrega de vocês não é em formato de planilha, é em formato de apresentação, ok? Como se fossem slides. E aí vocês trazem lá PowerPoint, por exemplo, eu estou trazendo aqui uma que eu já fiz em outras explicações dos grupos, né, que eu já atendi anteriormente a vocês. Então lá, por exemplo, no Feirão Grajaú está lá oportunidades, ok? O que eu quero que vocês achem na primeira questão são oportunidades através dessa análise, ok? Do que existe lá no banco de dados. E aí, por exemplo, nessa primeira análise está aqui a área amarela de anunciantes que só vendem a forma à vista. Vocês poderiam entregar apenas o gráfico, se vocês achassem que eu entenderia da mesma forma que vocês, certo? Mas para garantir, vocês podem pegar e adicionar um texto que pode ser bem curto, dizendo a oportunidade que vocês visualizaram nesse gráfico. Por exemplo, eu coloquei aqui a oportunidade que vocês poderiam visualizar. Enquanto a maioria dos concorrentes obrigam seus clientes a pagarem à vista, a nossa equipe oferecerá o parcelamento em até 10 vezes. Então, a área amarela aqui é a área vista. Então, se eu começo a oferecer parcelamento, quer dizer que essa área amarela aqui desses clientes aqui podem migrar totalmente para vocês, ok? Então, esse é um esforço de diferenciação. E isso daí poderia ser uma estratégia. Outra estratégia, quanto a oportunidades. Vocês analisarem a renda das pessoas que estão comprando. Isso daqui não é análise do feirão, gente. Isso aqui é uma análise do outro banco de dados, ok? Mas vamos lá. Vocês poderiam analisar a renda deles e ver qual tipo de produto oferecer. Ao invés de um celular bem mais caro, oferecer um celular mais básico, já que a renda das pessoas, em grande maioria, se situam nessa área aqui, ok? Que está aí entre R$1.000 e R$2.000, tá? Então, gente, isso daí é uma interpretação que vocês podem fazer através das informações que vão ficando nos gráficos. Aí vão seguindo aqui. Para cada um dos casos, vocês vão ter que gerar uma estratégia, ok? Então, para o Facebook, pensem num anúncio que vocês poderiam postar lá no Face, vendendo um celular ou qualquer um outro produto eletrônico, não sei, certo? Então, como é que ficaria um anúncio de vocês com a estratégia que vocês estudaram aqui de diferenciação? Apenas alguns exemplos para não esgotar também as ideias de vocês aí. Por exemplo, eu identifiquei que a estratégia à vista está sendo praticamente uma obrigação, está sendo dada pelos anunciantes até então para os clientes. Vocês poderiam muito bem, no anúncio de vocês, que vocês colocariam aqui, né, a imagem dizendo celular, dividimos em até 10 vezes. Essa condição de 10 vezes de parcelamento seria, no caso, a estratégia que derivou, certo, dessa análise aqui de forma de pagamento, ok? Então, tudo que vocês colocarem aqui como entrega, e isso daqui é a maior pontuação dessa parte da atividade, ok? Vocês fazem a análise corresponde a 25%, e aí a entrega corresponde a 75%,
corresponde a 50%, certo? 75% no caso aqui, tá? Na primeira questão. Então, deem uma olhada, reflitam e busquem uma forma de concretizar essa estratégia. Peguem tipos de exemplos de anúncio no Facebook, como é que vocês poderiam expor o produto, certo? Mas todas as informações que vocês vão colocar no anúncio tem que derivar da análise de oportunidade que vocês fizeram. Então tem que estar associado ao que vocês mostraram antes aqui, reconhecendo nos gráficos, ok? A mesma coisa no setor imobiliário. Vocês vão pegar a planilha lá, aplicar filtro, tabela dinâmica, vão identificar as oportunidades nos gráficos, ok? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de vagas na garagem. A maioria das pessoas querem uma vaga na garagem, mas praticamente 100% quer 2 vagas na garagem. Então, se eu ofertasse 2 vagas na garagem, eu poderia estar contemplando essas pessoas aqui que querem uma e essa daqui que querem 2. Então, eu venderia praticamente 100%, tá? Então, quais são as oportunidades? Os clientes demonstram que preferem tantas vagas de garagem, logo nós ofereceremos tantas vagas, ok? No anúncio da unidade habitacional, que pode ser um apartamento ou casa, né? Conforme diz lá o banco de dados. Então, deem uma olhada, gente, reflitam aí e façam a entrega no caso. Da mesma forma que está sendo recomendado para a primeira questão, aqui também, certo? Bolem um anúncio, certo? O anúncio de uma unidade habitacional, seja um apartamento ou uma casa, e aí coloquem aqui. Vocês podem trazer fotos, mas no texto, que é o que eu vou analisar, configurem a estratégia com que vocês identificaram aqui de oportunidades, tá bem? Na segunda questão está sendo mostrado, está sendo pedido, quer dizer, um estudo de perfis profissionais. Eu entrego para vocês 3 currículos e aí vocês têm que analisar. Existe uma teoria que eu ensinei em sala de aula, que é chamada de teoria VRIO, certo? E cada letra da sigla significa esses conceitos. Por favor, retornem lá nos slides, certo? No material que eu entreguei para vocês impresso. Leiam o que é que corresponde a cada uma dessas palavras: valor, raridade, imitação, organização, e façam uma estratégia aqui analisando cada um desses perfis, tá bem? Então, por exemplo, um exemplo aí de raridade, analisando apenas o perfil aqui do Pedro, ok? No perfil do Pedro, eu poderia dizer que é uma raridade ele se especializar fora do estado no melhor instituto de tecnologia do Brasil, que fica no Paraná, certo? O IGTI. Mas beleza, isso daí vocês vão ter que identificar. Então a minha dica é: pesquisem, gente, anotem essa partezinha aqui, certo? Que eu não escrevi nos slides. Pesquisem sobre as empresas que ele trabalhou, sobre os cargos que ele ocupou, né? Por exemplo, lá parece que ele é analista de negócio. Vocês sabem o que é que analista de negócio faz? Se não, por favor, pesquise na internet. Analista de mercado no Google, analista de negócios, quer dizer. E aí ele vai dizer qual é a função. Se vocês acham que é uma coisa legal e tal para um administrador, para um estudante de administração aprender, então ótimo. Tragam isso daí como se fosse uma espécie de raridade que, no caso, essa faculdade possui, né, por ter o Pedro trabalhando lá. Por exemplo, dificuldade de imitação. O Vinícius, só um exemplo. O Vinícius fez um mestrado fora do estado, ele fez no Ceará. E aí, no caso, a maioria dos profissionais que lecionam, eles costumam ter um mestrado, um MBA dentro de Teresina. Então, o Vinícius, para tentar se diferenciar, foi para o Ceará, certo? Então, isso daí é apenas um dos exemplos, gente. É o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever nas linhas aí o que é que tem mais valor, o que é que tem mais raridade, o que é mais difícil de imitar, o mais custoso, o mais caro de imitar, e o que a organização aí pode se beneficiar com isso, tá certo? Então, preencham sua estrutura de análise, identifiquem nessa matriz aqui, nesse quadro, quais são os principais pontos fortes, tá bem? Então, vocês podem identificar lá que um ponto forte é, por exemplo, o valor que um Wendel entrega por ele ser sócio-diretor de uma empresa. Então, um aluno trabalhando, estudando, né, sendo um aluno do Wendel, ele vai aprender a montar uma empresa, certo? Por causa da experiência que o Wendel possui. Então, você só ensina que você tem experiência ou que você estudou, tá? Então, identifiquem nessa tabela o que são os principais pontos fortes e coloquem aqui, tá?
Com essa análise do perfil, vocês vão identificar também lá dentro as empresas que eles trabalharam, certo? E as instituições que eles trabalharam. Imagine que por eles terem pertencido, estarem próximos dessas empresas, eles podem servir como uma ponte para você associar a faculdade a ela. Então imagine eu associar a faculdade a um banco, associar a faculdade a uma empresa, certo? Então, tentar qualificar, aumentar a experiência dos meus alunos através dela. Então, complementadores seriam essas empresas, e aí, no caso, vocês têm que imaginar de que forma, né, que elas virariam aí complementadores dessa faculdade, tá? Então, por último, vocês vão pegar aqui e bolar uma estratégia de atração de novos alunos, tá? Com as forças que vocês identificaram lá no slide anterior, certo? E com a rede de valor que vocês identificaram no slide que estava antes desse, tá? E aí vão fazer uma espécie de convite. Pode ser um anúncio, pode ser uma propaganda, pode ser um folder, certo? Um folheto. Então, imagine aí, pensem, discutam, quer dizer, que vocês podem fazer e tragam para cá fixando em um formato, ok? Que pode ser um anúncio, que pode ser uma propaganda, ou que pode ser um folheto informativo. Mas coloquem as informações que vocês destacaram aqui antes, certo? Necessariamente na entrega de vocês tem que ficar isso. Então, a análise interna, análise dos complementadores, rede de valor, corresponde a 50%, ok? E a estratégia final aqui que vocês vão divulgar para tentar atrair novos alunos vai corresponder aos outros 50%, certo? Do valor da questão. Então, gente, boa sorte aí na preparação do material de vocês. Qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição para vocês me contactarem. Se vocês quiserem, formem um grupo. E aí vão mostrando o que vocês estão fazendo, ok? Então, a partir de agora, eu vou apenas dar um feedback se vocês estão realmente pontuando na minha avaliação, certo? Então, tentem fazer, me mostrem aos poucos como é que está ficando o trabalho, vou afirmando aí para vocês estarem no rumo ou não, se vocês estão pontuando ou não, tá joia? Então é isso, gente. Bom estudo, ok? E é isso. Um abraço.